Paz do Senhor, queridos, aqui é o pastor João Monteiro e provavelmente depois de você ter assistido os vídeos sobre a grande tribulação e o império do anticristo, você tenha sentido falta da abordagem acerca dos juízos do Apocalipse, os selos, as trombetas e as taças. E isso foi de forma proposital. Por que proposital? Porque, conforme nós mencionamos nos vídeos, primariamente, o alvo da grande tribulação é tratar Israel, expurgar os pecados e a iniquidade de Israel, para que Israel volte à presença do Senhor e restabeleça o concerto e aliança com o Senhor. Primariamente é este o propósito. E o flagelo de Deus para Israel será o anticristo, a partir da segunda metade da grande tribulação, quando buscará destruir a nação de Israel, buscará varrer Israel da face da terra, o anticristo instrumentalizando Satanás, o dragão lá de Apocalipse capítulo 12, e este é o propósito primário. Este alvo primário da grande tribulação para Israel, nós podemos ver em textos bíblicos, como por exemplo, Daniel capítulo 9, versículo 27, e também Apocalipse no capítulo 12, nos versículos 13 e 17. Mas, secundariamente, a grande tribulação também terá como propósito tratar as nações gentílicas, todas as nações da terra que não pertencem à nação de Israel. E, neste caso, para as nações gentílicas, o flagelo de Deus serão os selos, trombetas e taças. Por isso que nós não tratamos desta questão do juízo do Apocalipse na trilogia acerca da grande tribulação e o império do anticristo. Há uma característica peculiar quando nós falamos dos selos, trombetas e taças. E por quê? Porque, biblicamente, lá em Apocalipse, os selos não são juízos concretos no sentido de factuais. Na verdade, os selos, eles são anúncios desses juízos que acontecerão por meio das trombetas e taças. Para que você entenda isso um pouco melhor, é necessário que haja uma noção das propriedades e finalidades de um selo na antiguidade, no mundo antigo. E nesse sentido, lá em Apocalipse, os selos têm uma propriedade do que nós entendemos como sendo um lacre. E eu penso que você já consegue entender um pouco melhor esta finalidade lá no Apocalipse dos 7 selos. Por quê? Porque como lacre, este livro que é descrito no capítulo 5 de Apocalipse, que não poderia ser aberto por ninguém, e é aberto pelo Cordeiro de Deus, este livro estava lacrado, ele estava selado de tal maneira que não podia ser lido. Então os selos são anúncios de juízos que acontecerão por meio das trombetas e taças. Podemos ver isso muito bem lá em Apocalipse, no capítulo de número 5, no versículo 1, que diz assim: E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Então os juízos não estavam nos selos. Os juízos de trombetas e taças estavam no livro que estava selado, que estava lacrado pelos selos. Uma outra questão interessante é na narrativa dos selos, trombetas e taças, nós extrairmos, retirarmos da leitura os chamados textos parentéticos. Irmão Gil, o que são textos parentéticos? São interrupções da narrativa para tratar de assuntos paralelos ou ainda que sejam complementares, mas de uma forma que interrompa a própria narrativa. Quando nós lemos os juízos do Apocalipse, se o leitor extrair esses textos parentéticos, a narrativa flui de tal maneira que você consegue visualizar os selos, as trombetas e as taças. Quais são esses textos parentéticos? Eles estão no capítulo 7, sempre no livro de Apocalipse, claro. No capítulo 7, entre o 6º e o 7º selo. No capítulo 10 e no capítulo 11, do versículo 1 ao 14, entre a 6ª e a 7ª trombeta. E por último,
os capítulos 12, 13 e 14, entre a sétima trombeta e a primeira taça. Se você fizer a leitura desta maneira, retirando os textos parentéticos, fica muito mais claro a narrativa dos selos, trombetas e taças, permitindo uma visualização panorâmica daquilo que o Apocalipse fala sobre este assunto. Um outro ponto também que deve ser considerado é acerca de algumas divergências teológicas a respeito das trombetas e taças, já entendendo que os selos não são juízos propriamente ditos, mas anúncios de juízos. Quais são algumas dessas divergências entre trombetas e taças? Alguns estudiosos entendem que as trombetas elas são pertinentes somente à primeira metade da grande tribulação, enquanto que as taças são pertinentes à segunda metade da grande tribulação. Alguns estudiosos entendem que as trombetas se referem a juízos parciais e regionais, enquanto que outros entendem que as taças já são juízos de nível global e de nível universal. São divergências, são entendimentos distintos, mas que eu penso que não devem atrair tanto a nossa atenção, considerando que este período da grande tribulação é um período em que a igreja do Senhor Jesus não estará mais aqui. Você não pode esquecer que ela já foi arrebatada antes de iniciar a grande tribulação. Então, se as trombetas e taças pertencem a um único período da grande tribulação, a uma única metade, ou se estão distribuídas entre as duas metades, se as trombetas são parciais e as taças são universais, a nível de conhecer, de estudar e pesquisar, até pode ser interessante, mas não de nos atribular. Como nós já falamos nos vídeos lá da trilogia da Grande Tribulação e Império do Anticristo, um crente salvo em Cristo Jesus, ele não deve viver atribulado pela grande tribulação. O alvo maior de um crente salvo em Cristo Jesus é estar atento e vigilante para que ele atenda o perfil do crente, da crente que será arrebatado naquele grande dia. Esta deve ser a nossa preocupação. Mas há uma outra questão que eu entendo que nós podemos pensar, refletir e espero o seu comentário daquilo que nós estamos apresentando aqui. É acerca do alcance geográfico das trombetas e taças. Esse alcance geográfico será todo o globo terrestre, literalmente falando, ou será todo o globo terrestre, exceto a terra de Israel? Ou seja, a terra de Israel, o território israelita, não seria atingido pelas trombetas e taças. Considerando que as trombetas e taças serão os flagelos de Deus para as nações gentílicas, não para a nação de Israel. Há um paralelo bíblico muito interessante que nos permite fazer uma analogia entre o que acontecerá na grande tribulação e fatos que aconteceram no Antigo Testamento, envolvendo o povo de Israel e envolvendo juízos de Deus também. Do que nós estamos falando? Das pragas que Deus enviou sobre a terra do Egito, no processo de livramento, no processo de libertação do povo de Israel que estava cativo na terra do Egito. Quando nós observamos essas pragas que são enviadas sobre a terra do Egito, algumas delas não alcançaram a terra de Gósen, que ficava no delta do Nilo, onde estava a descendência de Jacó, depois que ele desce ao Egito com um pequeno clã, ainda nos dias de José, o seu filho, como governador do Egito, e este pequeno clã se multiplica, se tornando uma grande multidão, mas que não está espalhada em toda a terra do Egito, mas está limitada a esta terra de Gósen, lá no delta do Nilo. Podemos ver no livro de Êxodo algumas dessas pragas que não atingiram a terra de Gósen, embora a Bíblia diga que toda a terra do Egito foi atingida. Nós temos os textos de Êxodo, capítulo 8, versículo 22, capítulo 9, versículo 4, capítulo 9, versículo 26
e capítulo 10, versículo de número 23. Essa questão que eu acabei de apresentar também pode terminar causando divergências teológicas entre aqueles que se dedicam a estudar a escatologia bíblica. Mas esse tipo de divergência teológica não afeta estruturalmente o que a Bíblia está apresentando como doutrina. Por exemplo, no meu livro, editado pela CPAD, O Significado da Morte, na perspectiva cristã, israelita e na antiguidade, eu apresento linhas de pensamento acerca da condição dos salvos da antiga aliança até a morte e ressurreição de Cristo. Há pelo menos duas grandes linhas de pensamento acerca dessa condição dos salvos da antiga aliança. E teólogos que são referência para a teologia pentecostal, como Stanley Horton, por exemplo, segue uma linha de pensamento que diverge de outros estudiosos, como meu pai, pastor Antônio Gilberto, que tem um entendimento distinto de Horton acerca dessa condição dos salvos da antiga aliança. No meu livro eu apresento essas duas grandes linhas de pensamento, mas não colocando como sendo algo que separe ou que distancie aqueles que pensam de forma divergente. Inclusive, Horton, ele fez parte da banca examinadora de uma especialização em teologia que meu pai fez nos Estados Unidos. Stanley Horton, uma grande referência para nós, há cerca de, calculo pelo menos de 15 anos, ou quem sabe 20 anos, ele esteve no Brasil, já numa idade avançada, e ele ministrou estudos bíblicos em várias igrejas, em vários estados do nosso país. E aqui no Rio, na Assembleia de Deus de Cordovil, eu tive o privilégio de assistir um estudo bíblico ministrado por ele. E não somente assistir, mas depois do culto, eu dei para ele o livro da autoria dele, O que diz a Bíblia sobre o Espírito Santo, e ele fez uma dedicatória, um livro que eu guardo com muito carinho, com muito amor, de uma lembrança deste grande homem de Deus que foi Stanley Horton, mas que tinha uma linha de entendimento sobre a condição dos salvos da antiga aliança até a morte e ressurreição de Cristo, divergente do meu pai, do pastor Antônio Gilberto. Então, nós estamos tratando neste vídeo dos selos, trombetas e taças como o juízo do Apocalipse, de forma separada da trilogia da Grande Tribulação e Império do Anticristo, tendo em vista a sua aplicação voltada diretamente para as nações gentílicas no tratamento divino para esses povos que não pertencem à nação de Israel. Até a próxima.